Olá, doutor Boa- Milton, tudo bem? Olá, Gorete, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você como tá? Posso chamar de você, né? Claro, claro, você sim. Hum. Tá ótimo, então. Eu quero te agradecer de você ter aceitado fazer essa live. Eu vi uma live, eu não sei se foi live, era um programa com a Cissa Guimarães O no Sem Censura. Sem Censura. Aí te achei nota 1000. Ah, que ótimo. Vou convidá-lo para fazer uma live aqui no meu Instagram, no Preparei 50 Mais. E que bom que você aceitou. Estou muito feliz, viu, de você ter disponibilizado aí um tempinho aqui para bater um papo com a gente por um tema super importante, né? Maravilha, é fundamental a gente bater esse papo, se unir, né? Que quanto mais a gente fala, a gente quebra tabus. Então, muito legal e obrigado pelo seu convite. Eu que agradeço. Eu queria, então, aproveitar e pedir para as pessoas que estão entrando para falar de onde elas estão, se estão, de que cidade, se é aqui do Brasil, fora do Brasil, e também clicar nesse aviãozinho, convidar aí amigos, família, marido também, namorado, quem vocês quiserem convidar, tá? E também clica aí no coraçãozinho e no aviãozinho, para poder atrair mais pessoas aqui para a nossa live. Olha, a psicanalista entrou, Elizabeth. É sua conhecida? Deixa eu ver, eu não tô conseguindo ver as pessoas que estão entrando. Ah, tudo bem. Recife, olha aqui, boa noite, Jacira, né, de Recife, de Franca, São Paulo, olha que legal. Então, eu vou me apresentar aqui o meu Instagram, tá, doutor Milton? Depois o senhor se apresenta, tudo bem? Claro, maravilha. Então, tá bom. Para quem não me conhece ainda, porque tem novos seguidores aqui no meu Instagram, esse ano entrou bastante. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física, graduada em Fortaleza. Depois eu vim morar em São Paulo e comecei a dar aula desde então, há mais de 40 anos. E sou pós-graduada em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento na Faculdade de Medicina da USP e em exercício físico como terapêutica na Clínica Médica na Unifesp. Criei esse Instagram, Preparaê 50 Mais, em 2022, para incentivar as pessoas a serem mais fisicamente ativas. Comecei a postar uns vídeos muito timidamente e, de repente, no dia do idoso, eu nem postava vídeo de exercício, para falar a verdade. Eu postava coisas mais assim, cartaz, falando alguma coisa de envelhecimento. Mas no dia 1º de outubro de 2022, eu fiz um vídeo com um bambolê, fazendo bambolê, e coloquei lá Feliz Dia do Idoso. E esse vídeo teve uma proporção enorme, 10 mil pessoas. Eu tinha só 180 pessoas que me seguiam, né? Porque não era muito ativo esse Instagram. E eu fiquei até assustada, de onde vem esse povo? Meu Deus e tal. Aí, de repente, logo em seguida, um outro vídeo que eu postei teve mais de 4 milhões de visualizações. E daí eu achei legal, e como eu tinha esse propósito de vida de incentivar um número maior de pessoas, resolvi dar continuidade. A princípio eu fiquei com medo, mas a minha sobrinha falou, não, é assim mesmo, vai que é assim mesmo, e tudo bem. Bom, e aí eu comecei a fazer lives, convidando profissionais para vir aqui contribuir, colaborar, porque nem sempre a gente tem oportunidade, quando vai, principalmente com os médicos, quando a gente vai numa consulta, de perguntar tudo que a gente tem vontade. E aqui nas lives é uma maneira do profissional falar um pouco mais, e essa é uma grande oportunidade que a gente tem também, né? Então, já convidei profissionais de diversas áreas, e hoje eu convidei o geriatra, doutor Milton, e estou muito feliz. Você é mais conhecido como doutor Milton ou doutor Crenite? Eu acho que, mas pode ser Milton mesmo, né? Tem gente que me chama de Crenite, tem gente que me chama de Milton, mas pode me chamar de Milton mesmo. Acho que a gente dispensa o doutor. Ah, tudo bem. E você é tão jovem também, né? É, Eu gostaria, então, que. Eu vou continuar te chamando de doutor, porque é um hábito meu. Que tá. você, que você se apresentasse, por favor.
Maravilha. Então, primeiro, obrigado, Gorete. Eu acho que fiquei feliz do seu contato para a gente fazer essa live. Para quem não me conhece, meu nome é Milton, sou médico geriatra, estudo já há bastante tempo tanto a geriatria e questões relacionadas ao envelhecimento, e recentemente fui para a área tanto da sexualidade quanto da diversidade, e como essas conexões que são tão importantes para a gente falar dentro do tema do envelhecimento. Então, hoje o que me move é falar também de saúde, saúde pública, saúde coletiva, mas tem um enfoque na geriatria e na sexualidade. Então, essas são as minhas paixões. Maravilha, muito bom mesmo. E é bom realmente falar sobre a sexualidade e a diversidade, é realmente muito importante e necessário, né? Exatamente, É exatamente. isso. E eu anotei algumas perguntas, porque assim, eu comecei a anotar assim, o que eu tinha vontade de perguntar, mas era uma coisa sem fim. Se eu, Aham. se eu continuasse, ia dar que ia ser um Enem da vida, ia ser umas 100 perguntas. Eu disse, meu Deus, Eu tenho até falei, será que vai dar tempo, né? falei, tenho que resumir tudo isso aqui, porque senão não vai dar tempo, realmente. Então, eu anotei até para poder eu ter uma base aqui, como é que ia ser esse nosso bate-papo, mas a gente vai conversando, interagindo, e às vezes uma pergunta está dentro da outra, e tudo bem, tá bom? Maravilha, Então, maravilha. nós vamos começar aqui. Eu gostaria de saber, eu queria falar, gente, o seguinte, que essa live ela vai ficar gravada, tá? Para quem não deu tempo de vir assistir. E lá no meu Instagram. E depois ela vai ficar gravada no YouTube também. Depois eu até passo para você, porque se você quiser depois compartilhar parte da live aí no seu canal, tudo bem. Eu também eu vi que você está com um podcast, é isso? Sobre Eu envelhecimento. tive, em 2022 eu tive uma experiência em podcast e agora, né, daqui a pouco, eu e mais duas amigas, a gente vai lançar um novo podcast sobre envelhecimento. Então vai ser o olhar de três pessoas. Eu, a Nath Dornelas, que é uma querida, que tem o canal Avosidade, uma atuação muito legal também para desmistificar e combater o idadismo, e a Andrea Damaturi, que fala sobre empregabilidade, inovações. Então a gente vai ter esse olhar tanto de saúde, jornalismo e empregabilidade aí para a gente falar do tema do envelhecimento. Outra coisa que eu vi também, que você escreveu um livro, e eu queria tanto estar com esse livro na live. Hoje, se acredita, eu saí aqui embaixo de chuva, peguei um táxi, corri, fui na Martins Fontes, porque eu vi que tinha lá na internet que tinha um exemplar. Cheguei lá, só posso integrar amanhã o livro. Aí, Ixi, puxa vida, eu queria estar com um livro para mostrar na live, mas tudo bem, eu peço para ele mostrar. Um livro que você escreveu, o envelhecimento, como é que chama o tema? O a te- velhice como ela é. Então eu e mais três geriatras, a gente trouxe experiências concretas e reais, narrativas de pessoas reais sobre o tema da sexualidade. Então a gente quis trazer essa brincadeira até com o Nelson Rodrigues, né, a vida como ela é, a gente quis trazer a velhice como ela é sobre essas subjetividades e as narrativas do envelhecimento. Então é um livro que está disponível para venda, só que às vezes ele não é tão fácil de achar, né? Então às vezes ele vai por encomenda mesmo. Então, mas obrigado pelo carinho, Gorete, de procurar o livro. Nossa, eu fiquei doida hoje procurando esse livro. Meu Deus, por que eu não fiz isso com antecedência? Mas tudo bem, eu já reservei, amanhã eu vou pegar. Então vamos começar. A primeira pergunta que eu anotei aqui é o seguinte: existe idade limite para o sexo? Excelente pergunta. Então, acho que antes da gente falar de idade limite, eu queria falar sobre sexo. Então, Ótimo. é muito importante a gente falar que a gente tem um contínuo, né? Então, sexualidade, a gente tem que entender que sexualidade é muito mais amplo do que sexo, e sexo é muito mais do que penetração. Sexo é muito mais do que o encontro de genitais, né? E quando a gente entende que sexualidade é mais do que sexo, e sexo é mais do que penetração, primeira pergunta, mensagem que a gente tem que falar é que sexualidade é tudo. É o toque, é o carinho, é o dançar, e tem muito a ver com a sua área de atuação, né? Da gente da atividade física, do se preparar para o envelhecimento, é o olhar no espelho e gostar, é o toque, é a música, é o dançar. Então, eu tenho inúmeras maneiras de expressar sexualidade. E quando eu entendo
a sexualidade como isso amplo, como isso divino também, como essa questão ampla, holística, eu entendo que a sexualidade vai nos atravessar até o último dia da nossa vida. Pode ter sexo também, até o fim da vida. Mas pode ser que a gente vai ressignificar a sexualidade. Cada um vai ter a sua singularidade para decidir a maneira que vai querer expressar a sua sexualidade. Então, essa é uma pergunta interessante. Então, sexualidade não se extingue. De alguma forma ela vai estar lá no nosso corpo, de alguma forma a gente vai expressar a sexualidade, não necessariamente com o sexo. Pode ser que vai ter sexo, mas aí vai depender muito do desejo, do que a pessoa quer, de como que ela gosta dessas relações. Então isso é muito importante. Mas pensando assim, se há limite, não há. A gente pode avaliar, claro, a condição de saúde, se tem alguma disfunção, se precisa de alguma medicação, mas só pela idade a gente falaria em não tem limite. Ótimo, muito bom, bom saber. E eu gostaria então de, falando em limite, se o envelhecimento afeta essa sexualidade. O envelhecimento afeta. Então, quando eu falo do envelhecimento, a gente tem que entender que, da mesma forma que a gente tem rugas e cabelos brancos, os órgãos e algumas questões relacionadas à sexualidade, eles vão se alterar. Então, desde a mama, desde de alterações da vagina ou do pênis, alterações do orgasmo, por exemplo, isso acontece com o processo de envelhecimento. Outras coisas que são desafiadoras, por exemplo, é uma cirurgia, uma dor, algum problema que aparece para a pessoa. Então, existem inúmeras coisas que o envelhecimento vai trazer e vai desafiar uma pessoa idosa de expressar sua sexualidade. Mas, Gorete, o que eu digo é que a maior barreira que uma pessoa idosa enfrenta quando o assunto é sexualidade não é uma doença, não é, uma alteração do corpo, não é uma queda de hormônio, é o preconceito. É o medo de ser taxado de assanhado ou tarada que vai fazer com que muitas pessoas sofram em silêncio, guardem para si e não falem com você, não falem comigo, não falem com o fisioterapeuta, não falem com o profissional da enfermagem sobre o que está acontecendo, sobre uma dúvida, sobre uma angústia. Então, quando a gente fala com naturalidade, é o que a gente está falando aqui, a gente quebra esse tabu que é a principal barreira de expressão de sexualidade. Então é para isso que a gente está aqui, para falar cada vez mais sobre isso, porque quando a gente quebra esse tabu, muitas pessoas conseguem falar melhor sobre o que estão vivenciando. Entendi. Essa seria a minha terceira pergunta, que você já praticamente respondeu, que tem o idoso ele tem essa dificuldade de falar sobre sexo. Pode ser cultural isso? Mas eu acho que é uma questão interessante da gente falar, porque sim, a pessoa idosa pode ter uma certa dificuldade ou às vezes um medo de trazer o assunto, mas não é só a pessoa idosa. O profissional da saúde também tem dificuldade de falar sobre sexo e falar de sexualidade. Então, uma das ações que eu faço nas minhas formações é quando eu falo para médicos, quando eu falo para outros profissionais da saúde, é a gente tem que trazer esse assunto. A gente tem que normalizar perguntar sobre sexualidade com as pessoas idosas, porque muitas pessoas idosas querem falar, mas têm vergonha de perguntar. Então, o que que eu, como médico, eu tenho que fazer? Da mesma forma que eu pergunto como que está a memória, como que está, se há dor, se a diabetes ou pressão alta estão controladas, claro, com privacidade, não vou chegar aí afoito para fazer essa pergunta, entendendo um vínculo, entendendo com respeito e com muita ética, perguntar: existe alguma questão sobre sexualidade ou sobre vida sexual que você gostaria de discutir? E eu convido a pessoa para conversar. E a Entendi. partir do momento que eu convido, essa pessoa pode se interessar melhor em falar, de descobrir melhor seu corpo. Então, é um convite para conversa. Depende da abordagem, né? De como você chega nessa pessoa idosa e dessa maneira que você faz é realmente muito interessante, porque você deixa a pessoa à vontade para ela dizer se quer ou não falar sobre aquilo. Exatamente. Se a pessoa não quiser falar, é um direito dela. E aí, eu só sinalizei que esse assunto faz parte também das nossas conversas. Mas se essa pessoa quiser falar, aí a gente se aprofunda. Então, a partir da pergunta inicial, a gente fala um pouquinho o que está acontecendo, qual que é a sua dúvida, o que está acontecendo, é a pessoa com quem você mora, né? Sua esposa, seu esposo,
o que que você quer saber mais? Então, é deixar isso bem claro. Tá, agora falando do sexo mesmo. Quem faz mais sexo, o homem ou a mulher? Olha, culturalmente, homens eles fazem mais, né? Mas é uma grande questão até para a gente perguntar por que que mulheres não se sentem tão à vontade até de falar de sexo. E muito provavelmente por uma cultura machista, né? De que mulheres, por muito tempo, até a própria descoberta da sexualidade, muito foi descolada do prazer, né? Muitas mulheres, descobriram a própria sexualidade para dar prazer para o marido, né? Ou dar prazer para outra pessoa. Então, quando a gente resgata essa vontade, essa descoberta sobre o próprio corpo, a gente ajuda essa mulher também a se sentir melhor, a se descobrir, entender melhor onde ela quer dar e receber prazer. Mas se a gente vai ver pesquisas, homens acabam tendo mais sexo do que mulheres. Entendi. E também os homens, parece, né, que eles se mantêm mais tempo praticando sexo do que a mulher, porque eu vejo assim os casais de antigamente, né, que se separam, o homem já procura logo uma outra parceira para ter, né, obviamente para ter uma vida sexual ativa, mas a mulher muitas vezes não, ela nem procura ter um outro parceiro, ela nem passa a não praticar mais sexo. Então, realmente, os homens eles se mantêm mais tempo praticando. É, sim, e tem uma fala muito interessante. Vou contar um caso aqui uma vez, que uma vez eu estava numa roda de conversa com pessoas idosas falando exatamente do que a gente está conversando aqui. E na hora do café, tinha acabado a nossa conversa, uma senhora me pega de canto, a gente tomando café, ela pergunta, mas, doutor, é normal eu não ter mais vontade de ter sexo? Ou eu posso ser saudável e não ter sexo? E eu falei, com certeza, né? Então, também a gente não pode ter essa pressão, porque assim, algumas pessoas se sentem pressionadas para ter sexo, né? Falando, nossa, será que tem alguma coisa de errado comigo porque eu não tenho mais desejo? As pessoas, se não tiver mais sexo e não tiver sentindo falta, tá tudo bem. E eu acho que essa é uma mensagem importante para a gente falar, que cada um tem que ter, né, o direito de descobrir o que é bom para si. E se para aquela pessoa tá de boa, né, tá tranquilo, não ter mais sexo, essa pessoa precisa ter respeito, né, e o respeito às suas vontades. Mas claro, tá sentindo falta, tá gerando algum tipo de sofrimento, essa falta de libido. Vamos entender o que está acontecendo, se é um problema hormonal, algum problema no relacionamento, algum problema de algum remédio que está trazendo essa falta de libido, mas a falta de libido não necessariamente é um problema, não é uma doença. Entendi. Eu dou aula para idosos, né? E às vezes surge o assunto. E muitas idosas às vezes falam assim: "Ah, eu não tenho mais vontade e tal". E aí eu conversando com o ginecologista, perguntei exatamente isso, é normal a pessoa não querer mais sexo? E ele falou assim: "Olha, eu atendo pessoas que nunca fizeram sexo, nunca transaram na vida e são felizes. Então, e não tem problema nenhum. Isso, mas não diz que é atrofia, eu até usei essa palavra. Ele nada a ver, entendeu? É, Então, eu falei assim, tá bom então, né? Porque a gente conversa entre si sobre isso, né? Com as pessoas. Agora, esse você falou aí do libido, por que que as mulheres perdem o libido? Por causa da então, menopausa, o que, dos hormônios, o que que acontece? a libido, né? E a gente tem que entender que a nossa libido ela é multifatorial. Tem muita coisa que interfere na nossa libido. E eu vou te dar um dado que é muito legal. Mas, por exemplo, quando eu vou avaliar primeiro uma mulher que vem com falta de libido, falta de vontade para o sexo, a primeira pergunta que eu faço é: tá te fazendo falta ou não tá? Né? Quem que tá com essa demanda? É você ou a pessoa que você ama? Se for ela que tá sentindo falta, daí a gente mergulha mais a fundo. Se ela não estiver sentindo falta, daí a resposta é outra. É tentar ajudá-la a buscar outras formas, manter esse interesse dela. Mas então, essa mulher que tem uma falta de libido, a gente olha para os hormônios para ver se não tem uma diabetes descompensada, um problema da tireoide, alguma outra coisa. A gente olha para os remédios,
Antidepressivo, ele impacta muito a libido, então eu avalio se não tem uma depressão, avalio se não tem um remédio que causa perda de libido. E tem uma coisa, Gorete, que tem tudo a ver com o que você faz, atividade física. Quanto mais atividade física, então, uma mulher que está sedentária, isso tem prova científica, né, evidência científica boa de que a atividade física regular ajuda a melhorar a libido, melhora a satisfação pessoal, melhora o corpo. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Tratar atrofia vaginal, falar de lubrificante, falar de descoberta sobre o próprio corpo, entender como é que está essa relação. E, em últimos casos, em alguns casos, a gente pode falar também de reposição hormonal, em alguns casos. Claro, na menopausa a gente tem um limite de idade para o qual a gente entra com a reposição hormonal, mas acho que a grande questão quando a gente fala de libido é ir atrás disso tudo aí que a gente falou, inclusive atividade física. E para voltar a ter esse libido, tratar o que está precisando ser tratado, aí como você falou, que é multifatorial, né? Se for o hormônio, repor esse hormônio, se for a pessoa sedentária, praticar atividade física, e é um conjunto de fatores, então, que faz com que esse libido volte, essa pessoa sinta vontade. Mas eu estava conversando com uma amiga, né? Eu ontem fiz 69 anos, 69, uma boa Uhum, idade. maravilha. A minha, conversando com uma amiga minha, ela disse assim, eu tenho preguiça de transar. Não tenho, Uhum, entendeu? Então, assim, na verdade, a desculpa que ela deu é porque ela não está mais afim mesmo. Então, falou que dá preguiça, né? Então, pode ser também a perda do libido. Quer dizer, eu acho, então, conversando aí com você, que o ideal, mesmo que a pessoa queira ou não queira, está com preguiça, não está com preguiça, é conversar com um médico. conversa com o médico e tem uma coisa, baseado em tudo isso que a gente falou, remédio, todas as outras coisas, os hormônios, a atividade física. Então, tem uma coisa interessante, Gorete, baseado nisso tudo, pensando na libido, a gente garantir essa vivência e, às vezes, um convite à descoberta do próprio corpo. Porque tem uma coisa também interessante sobre a excitação e o desejo. Então, talvez a maneira como a gente fica excitado, ela difere um pouquinho, baseada na cultura na qual a gente está inserido. Mas tem mulheres, e isso a gente tem pesquisas que falam, por exemplo, elas dizem o quê? Que às vezes o desejo de algumas mulheres, ele pode vir depois da excitação. Então, talvez para a pessoa que está relacionada com essa mulher, essa preliminar, o jogo da conquista, ajudar nessa excitação dela, pode ser que o desejo venha depois. E então fazer uma massagem mais erótica, uma massagem mais íntima. Então ela às vezes não está com desejo, mas pode ser que se ela ficar excitada, ela vai sentir desejo, porque não é não é uma linha. Às vezes vai em todas as direções o nosso desejo e a maneira como a gente fica excitado. Então, nesse caso aí, essas preliminares, ela ajuda até a lubrificar, né? Porque às vezes a pessoa Ajuda. também não quer fazer sexo porque sente dor, porque sente desconforto, então precisa ter essa atração, precisa ter essas preliminares para poder acontecer. E aí, quem sabe, o Exatamente. desejo surge, né? E quem Pode está ser que. muito tempo aí parado, tentar, né? De repente, quem sabe, É. né? E se descobrir, né? Claro, masturbação não é uma regra para todo mundo, mas também, se for um interesse, se descobrir, tem tanta coisa para pensar, né? Então, às vezes, a excitação pode vir depois, né? O desejo vem depois da excitação. A gente falar de preliminar, então você tocou num assunto importante da atrofia vaginal e do ressecamento que muitas mulheres mais velhas têm. Então, a gente tem que focar em preliminar, preliminar e preliminar. E às vezes até mudar o nome de preliminar, porque para muitas mulheres mais velhas é mais interessante ou mais excitante esse momento aí antes da penetração, que é mais prazeroso para ela. Então, uma carícia, um sexo oral, uma massagem, coisas que ajudem ela a se lubrificar. Gente, lubrificante à base de água pode usar a rodo, usar muito lubrificante, além da preliminar. E em muitos casos, a gente pode indicar, então, mesmo a mulher que não fez a reposição hormonal na menopausa,
mesmo a mulher de 70 anos, 80 anos, a gente pode discutir a reposição de pomada de estrógeno. Daí não é tomar o comprimido, né? Não é passar, é passar uma pomada lá no epitélio vaginal. E isso discutir com o médico. Falar, olha, eu estou me sentindo dor na hora do sexo. O que que acho que a gente pode pensar aqui é uma reposição hormonal tópica. Então, passar pomada de estrógeno na região vaginal, porque isso ajuda e vai melhorar a lubrificação. Quer dizer, é um negócio local, não é nem sistêmico, né? Não é sistêmico e tem uma absorção bem pequena no corpo. Então, acho que é muito importante a gente falar disso. Olha, eu vi aqui a doutora Fabrícia Almeida, que está aí, disse que esse tema é super interessante, e também tem uma pessoa aí de Londres que falou assim, fala isso para minha esposa, que está aqui do meu lado. Manda um beijo para ela, né? E vamos nos descobrir. Aliás, dá um beijo nela, né? Mandar É, um beijo nela. Agora, eu fiquei com uma curiosidade aqui, uma pergunta que eu nem sei se é inteligente essa pergunta, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Quer dizer que a pessoa que está muito tempo sem fazer sexo e de repente ela tem um parceiro, um marido, seja o que for, e ela vai tentar fazer, se descobrir, fazer essas preliminares. Então quer dizer que anatomicamente falando, esse desejo está lá? Se estimular, ele vem à tona, é isso? talvez o desejo da mulher ele pode vir depois da excitação e aqui, né, no nosso cérebro. Então, e isso pode ajudar até na lubrificação. Mas essa mulher, por exemplo, que tá, e isso é muito legal. E um recado, um beijo tanto para a mulher, né, do nosso colega que falou aqui, ou de todas as mulheres que vão ter acesso a esse vídeo, é a gente pensar o quê? Vou iniciar um novo relacionamento, estou com receio, posso passar em avaliação, a gente falar de preliminar, falar de lubrificante e, gente, desmistificar o uso do estrógeno, do hormônio tópico. Então, não é um hormônio que eu usaria por boca e quero deixar claro, eu não estou fazendo um convite para automedicação, é um convite para autodescoberta e um convite para uma avaliação médica, mas não tendo contraindicação por um profissional da saúde, está super bem indicado uma dose pequena, semanal, de um estrógeno vaginal, que pode ajudar muito na lubrificação, pode ajudar muito aí na percepção dela. E também conversar com o parceiro, né, sobre isso, né, sobre o que está acontecendo. Porque às vezes eu tenho um conhecido que ele fala assim, ai, Gorete, às vezes eu estou super afim, mas a minha mulher não tem, não quer mais, não tem vontade. Precisa, assim, lá em casa agora está a cada 4 meses para acontecer um negócio desse tipo. Eu falei assim, mas você tem que conversar com ela. Até falei, encontrei com ele hoje, eu falei, assiste a live junto com ela, que vai ter um assunto que vai ser importante aí para a vida de vocês. Agora, me fala uma coisa, eu queria, assim, eu percebi com o negócio da pílula azul, que Sim. pessoas passaram a se relacionar mais sexualmente. E não tem risco esse aumento desse risco de infecção sexualmente transmissível? Excelente pergunta, Gorete. A pílula azul, a gente tem que entender como uma tecnologia incrível para voltar a ter ereção para muitas pessoas que antes estavam com dificuldade de ereção. Ao mesmo tempo, a gente tem visto, sim, um aumento de casos de algumas infecções sexualmente transmissíveis em pessoas idosas, inclusive HIV, né? Mas algumas pessoas vão falar, ah, então a culpa é da pílula azul. Minha interpretação é que isso acaba sendo uma interpretação muito superficial. Porque, na verdade, a falta, né, o aumento do caso de HIV e outras infecções na população idosa é por falta de política pública de prevenção de HIV e outras ISTs nessa população. Entendendo, né, que muitas pessoas idosas e também muitos médicos, médicas e outros profissionais não veem a pessoa idosa como uma pessoa que pode estar em risco de contrair o HIV ou outras infecções. E aí, tem uma coisa importante quando a gente fala de prevenção, Gorete, é que se a gente usar uma tática do medo, a gente está jogando palavra no vento, né? A gente tem que conectar a nossa estratégia de prevenção
no contexto de vida de cada pessoa. Então, ok, se aquele homem idoso já tem uma ereção meia bomba, ele vai ficar com medo de broxar na hora de pôr a camisinha, ele não vai usar. Eu tenho que entender isso. E talvez negociar com ele, ó, será que então você vai colocar vai tomar pílulas Lu, se sentir mais confortável e pôr a camisinha? Ou discutir outras formas. Hoje, o que tem mais moderno de prevenção de HIV e outras infecções é o que a gente chama de prevenção combinada. Prevenção combinada é oferecer um cardápio de possibilidades que eu posso usar uma ou mais estratégias para garantir uma prevenção. E começa com conhecer o próprio corpo, a gente se testar mais, chegando até a gente poder falar de uma tecnologia incrível, que é a PrEP. Não sei se você acha legal falar um pouquinho sobre o que é PrEP. Sim, quero. É alguma coisa de prevenção? A PrEP, Gorete, a gente chama de profilaxia pré-exposição. Eu tenho tanto a PrEP quanto a PEP. PrEP é pré-exposição, ou seja, eu tomo um comprimido, e aí tem modalidades de tomar, tem jeito às vezes antes do sexo ou continuamente, para prevenir que essa pessoa tenha alguma infecção pelo HIV. Essa é a PrEP. Eu tomo antes de me expor. E eu tenho a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Fui num baile, conheci uma pessoa incrível, tive um sexo e acabou sendo um sexo desprotegido. Eu tenho, quanto antes, melhor, mas até 72 horas de um período para iniciar uma medicação que eu tomaria por um mês. E eu tenho uma prevenção de infecção por HIV. Então, de novo, a melhor coisa que tem para prevenção de HIV na população mais velha é informação. Quanto mais informação a gente levar, mais estratégias cada um vai escolher do que mais faz sentido para a própria vida. Como você falou aí de políticas públicas, é a educação, né? Educação é Educação. fundamental, né? Para a gente aprender, entender, porque em diversas áreas já tiveram vários programas de educação. Eu lembro com em relação à parte odontológica, escova o dente, passe flúor. Hoje a geração mais jovem não tem cárie, não tem nada, os dentes perfeitos, porque houve um trabalho de prevenção, trabalho de educação, e assim deveria ser em todas as áreas, inclusive no sexo, não é isso? Exato, exato. Quanto mais informação e quanto mais educação a gente tem, melhores escolhas, melhores práticas, e práticas mais seguras a gente vai ter. Ah, ou aquele senhor de Londres acabou de escrever aí o nome da mulher dele, Vera Lúcia. Um beijo, Vera Lúcia, é o nome da minha mãe. Então, um beijo aí para Vera Lúcia. E é o nome da minha irmã também, que por sinal É, e assistindo a live. Ele está interagindo bastante aqui, toda hora ele mandou uma mensagem aí. um abração, Admilson. É, você, vida sexual ativa, então tem a ver com vida saudável, né? Que você falou praticar atividade física, né? Que é importante. Lógico, uma pessoa que faz atividade física, ela tem mais energia, mais disposição, mais vigor, mais vontade de viver, e isso inclui também vontade de fazer sexo. É isso? Exatamente, exatamente. Eu falo, né, eu falo que às vezes eu pareço um disco riscado falando da importância da atividade física para a vida saudável, né? Então a gente tem que levar esse mantra para todas as pessoas e entender dessa importância da atividade física para uma longevidade saudável e para uma vida sexual saudável e prazerosa por mais tempo. Tá. Olha, eu estou achando tão engraçado esse cara aí de Londres, que agora ele botou obrigado, que Deus abençoe vocês. Que bom. Obrigado, obrigado. É, bom, é normal não fazer sexo, a gente já falou sobre isso, né? Que é normal, se a pessoa não tem vontade, né? Também tem às vezes pessoas que falam assim, você precisa fazer sexo, porque senão pode ter uma atrofia, mas a atrofia ela pode dar independente de fazer sexo ou não. Exato, É exato. E tendo alguma atrofia, a gente usa tratamento, né? Então, acho que talvez a falta de sexo não pode preocupar por conta de alguma repercussão ali no nosso genital. É preocupar o que está faltando, o que eu quero, né? O que eu estou sentindo falta. É dormir de conchinha? É de um chamego? O que é que eu estou sentindo falta, né? Eu acho que é uma grande questão. E Gorete, eu gosto muito dessa palavra, chamego.
como o chamego diz muito, né? E diz muito sobre o nosso sexo também. Porque sexo e sexualidade é chamego também. É um abraço, é um conchinha, é uma massagem. Então, não dá pra gente. E aqui um convite para muitos homens heterossexuais, na questão com as suas parceiras. Não dá para eu esperar também, eu vou ter uma noite incrível de sexo, se a nossa relação está desgastada, se a gente não constrói toda essa excitação que é importante. Então, eu criar essa excitação, eu resgatar, eu pensar em criar momentos de intimidade, isso é tão importante para a gente manter essa vida junto. Então, acho que um convite para a gente pensar um pouquinho fora da caixa de como resgatar essa intimidade, esse contato da parceria, esse contato que pode ser tão gostoso, do chamego. Então, talvez o sexo vai chegar, mas eu começaria com o chamego, e da forma que for, o chamego para cada um. Ah, ele me corrigiu aqui, ele não é de Londres, ele é de Boston. Agora, a gente falou muito de parceiro, de marido, de mulher, agora eu queria falar das pessoas que são solteiras e Uhum, sobre o que que você acha daqueles brinquedinhos. Eu acho, assim, antigamente a gente tinha uma dificuldade de falar sobre isso, os brinquedinhos que são os vibradores. Um dia desse eu fui com uma amiga numa sex shopping aqui em São Paulo. Eu achei muito legal porque antigamente tinha ido na década de 90 escondido para ninguém me ver. Agora a gente cheguei eu e ela é casada, eu sou solteira, fomos lá de boa e quem atendeu a gente foi um rapaz. Eu achei uhum, super legal. Aí mostrou para a gente os brinquedinhos lá, e esse aqui é bom para isso, esse é bom para aquilo, e a gente fazendo pergunta, ficamos bem à vontade, né? E aí você acredita que eu tenho um grupo que é só das minhas irmãs, nós somos em... aham. E eu peguei, fotografei o brinquedinho que eu comprei e postei lá no grupo, para elas verem. Ninguém falou nada. Todo Todo mundo mundo com medo, né? Aí eu perguntei assim, gente, algum de vocês tem brinquedinho? Eu disse assim, "Eu agora tenho, eu coloquei. Maravilhosa, maravilhosa. Ninguém deu nem. Depois eu falei com algumas delas no particular, né? Uai, mas uma que é mais avançada, você não falou nada. Ela disse, eu fiquei rindo. Não sei. Você vê a dificuldade que a gente tem de falar sobre isso, até na É. família. Exatamente, exatamente. Então, Gorete, essa pergunta que você trouxe é incrível, porque mostra essa questão da descoberta, né? A gente tem essa possibilidade. Uma vez eu postei um vídeo falando, né, o sex shop ele é 18 mais, ele tem, né, só pode entrar pessoas acima de 18 anos, mas será que ele é 60 mais? Será que ele é convidativo para pessoas mais velhas? E talvez tenha mudado, né, a cultura, inclusive do que você falou, da gente não ter vergonha de ir num sex shop e inclusive para resgatar essas possibilidades. Então, seja um brinquedinho, um vibrador, um sugador de clitóris. Então, tem várias coisas. Cada um pode escolher. Geralmente, os profissionais que trabalham lá têm muitas dicas para a gente perguntar, não ter vergonha. Não tem problema de usar, claro. Existem vários tamanhos, várias possibilidades lá. Eu começaria com um não muito arrojado, talvez até para a gente ter experiência e reavaliar, mas sugestão de conhecer, entender se não teve nunca esse contato. E os brinquedos podem ser usados por uma pessoa, por duas, né? Digo duas assim, num sexo a dois. Então pode ser, o céu é o limite nisso tudo. Eu acho que o que não pode é a gente proibir. Quando a gente proíbe o tema, né, essa discussão, aí que a gente gera um tabu, aí que a gente gera um sofrimento. Entendi. E não ter vergonha, né? E pelo Não menos ter vergonha. ter, né? Reúne as amigas, vai lá para conhecer o que é que tem, o que é que não tem, como você falou, até para se descobrir. Agora, tem uma questão também, essa história do brinquedinho. Ontem, depois que eu fui comemorar meu aniversário, eu vim aqui para casa e vieram algumas amigas aqui em casa, e esse assunto surgiu, né? Porque eu falei, eu vou fazer uma live sobre sexualidade, e o papo foi esse aqui ontem. E daí, uma das pessoas, eu comprei, mas eu não uso porque eu estou muito ressecada e tal, ressecamento vaginal. E depois a outra falou, não, mas tem lubrificantes que você pode usar, que vai ter essa condição. Então, existe lubrificante próprio, você pode usar
qualquer uma base d'água, aí como você falou no início? O lubrificante, eu usaria qualquer base de água, né? Então são os lubrificantes. De lubrificante a gente tem às vezes lubrificante que esquenta, que esfria, mas talvez começa com lubrificante à base de água mesmo, que é o normal, é o mais comum de encontrar. E, inclusive, gente, a UBS dá de graça lubrificante. Se eu não quiser comprar, eu posso pegar tanto preservativo quanto lubrificante de graça na UBS. E isso entra até como prevenção de HIV, né? Porque uma mucosa lá que ela está mais ressecada, ela tem mais chance de ter atrito. Então, tratar o sintoma da menopausa, lá, da atrofia vaginal, isso ajuda até em diminuir o risco de contrair HIV. Então, eu posso falar do lubrificante, mas para talvez uma amiga que está mais ressecada, não, a gente pode pensar de novo no estrógeno vaginal, nessa pomadinha para ajudar a melhorar o epitélio, mas, de novo, não como automedicação, mas como uma avaliação médica, procurar um médico para ver se pode avaliar isso e daí discutir sobre essa pomada. A gente está falando muito aqui da mulher, né? Da questão do ressecamento, dessa perda de libido. E em relação ao homem? Principal queixa do homem acaba sendo ereção, o homem idoso, né? Então, o homem mais jovem, às vezes, é ereção e ejaculação precoce, as duas principais queixas. Mas o homem mais velho, queixa principal é a perda da ereção ou a dificuldade de manter a ereção. O que a gente vai ter que fazer aí é entender por que que surgiu, se é novo, se é um problema mais psicogênico, ou seja, uma depressão, uma ansiedade que está descompensada, ou se é um problema vascular, ou seja, diabetes, pressão alta, colesterol, cigarro, tudo isso interferindo na saúde da artéria, né, do vaso que irriga o pênis. Para isso tem tratamento. E para isso tem uma avaliação. E o que eu disse da atividade física também faz sentido para o homem idoso. Para eu manter uma sexualidade saudável por mais tempo, e a gente falou do limite na primeira pergunta, né? Para eu manter uma vida sexual saudável por mais tempo é ter uma vida saudável, né, por mais tempo. Então, atividade física, comer bem, dormir bem, controlar a saúde mental, controlar as doenças crônicas, tudo isso ajuda a pensar numa sexualidade mais saudável, né, uma sexualidade mais prazerosa. E até porque a gente falou que tem pessoa que não tem vontade e não quer, mas tem pessoas que têm vontade, quer, mas acha que não tem condição, até por algum fator desse aí que você falou, de diabetes, pressão alta, sei lá, alguma coisa desse tipo. Teve uma época que eu dei aula para um senhor e tinha uma propaganda na televisão que a pessoa falava que aquele remédio melhorava a função sexual. E ele Uhum, queria comprar, mas só vendia pela internet. E eu disse, mas meu Deus, é a filha dele médica. Então eu falei assim, olha, o seu pai está querendo esse remédio, porque ele... Eu perguntei, por que você quer esse remédio? Ele disse que eu quero melhorar meu ânimo. Na verdade, quando ele falou o ânimo, ele estava querendo melhorar a parte sexual, eu acho. Então, a filha dele olhou lá o medicamento, o que estavam vendendo, na verdade, era uma vitamina. Mas uhum, a propaganda enganosa que ia melhorar esse libido, a questão sexual, nananana, e a pessoa vê aquela propaganda, o idoso não entende muito e fica com vontade. Pensando nisso, tem aqueles homens que, eu vou dizer entre aspas, que a palavra não é correta, tarado, que não é tarado, é uhum, realmente algum problema que o cara tem, que ele fica mais assim, saliente, vamos dizer assim. uhum. Deve ao quê? Só antes de falar disso, às vezes sobre o desejo, mais a flor da pele, eu queria, porque a pergunta foi, eu lembrei de uma coisa, a gente falou da pílula azul e quase 100% dos homens têm medo de ter um infarto ou um piripaque na hora do sexo, né? Então, nós, como profissionais da saúde, nossa grande função é avaliar se esse homem tem indicação ou contraindicação para usar essa pílula azul ou qualquer uma outra, né, que vai ajudar na ereção. E a nossa avaliação, Gorete, tem muito a ver de novo com a sua atuação. Se eu, como profissional da medicina, vejo que o paciente, a pessoa tem, ela pode fazer atividade física,
ela pode, na grande maioria das vezes, tomar essa pílula, porque a atividade sexual ela vai demandar uma sobrecarga, né, entre muitas aspas, mas uma demanda do nosso corpo parecida com o esforço físico de eu subir 2, 3 lãs de escada ou andar no plano a 6 km/h por um certo período. Então, é mais ou menos essa demanda. Se eu acho que o meu paciente ele pode fazer esse tipo de exercício físico que comece de leve a moderada intensidade e ele não usa nenhum remédio que seria contraindicado usar junto com a pílula azul, eu libero a pílula azul para esse homem. Mas é o que a Fabrícia está falando aqui. Fazer um segmento de confiança, se abrir e conversar com a pessoa. Isso é fundamental para a gente pensar. No desejo, eu acho a grande questão é entender o que está acontecendo, né, mudou o comportamento, é alguma coisa que a pessoa quer falar um pouquinho mais sobre isso. Então, acho que assim, ouvir, entender um pouquinho o que está acontecendo para a gente tentar ajudar. Entendi. É, e essa questão que eu falei do cara que fica mais saliente. Então, do cara mais saliente, eu pensaria de novo o que está acontecendo. Se é um desejo que antes estava reprimido, se é alguma medicação, se ele está se expondo. Então, eu já vi casos, às vezes, mas daí, por exemplo, a gente tem que entender se não tem alguma coisa por trás. E nós que atendemos pessoas idosas, nosso maior receio, às vezes, é um quadro demencial, né? Então, meu maior receio e de novo, proteger a pessoa idosa, né? Será que ela está se expondo porque ela está perdendo o filtro que ela tinha? Então eu tenho que ter muito critério para avaliar, entender o que está acontecendo, mas pode ser também uma pessoa que sempre foi reprimida e agora se sente à vontade. Não devo mais nada para ninguém, todos meus filhos estão criados, eu vou lá e vou me jogar. Então, é importante a gente pensar nisso aí, muito particular, e ouvir bastante. Entendi. A minha amiga conta um caso, quando ela morava em Brasília, que ela era mais jovem, ela passava para ir para o trabalho e tinha um senhor que chamava ela e quando ela se aproximava do portão, ele dizia várias coisas, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro, e aí a nora saía, ai, desculpa, disse alguma coisa que não devia, ela disse, não, tudo bem, e ela respondia para ele, sabe mesmo? E É. brincava, interagia com ele, poxa, mas que legal que você sabe fazer isso. E eu levava isso na brincadeira, entendeu? E a Nora ficava preocupada porque ele ficava no portão chamando as pessoas que passavam para falar taliências, vamos dizer assim, se é que a palavra é essa. Mas como você falou, é um contexto, né? Você tem que ver a questão, Individualizar, né? individualizar, ver a questão da saúde dessa pessoa, né? E tratar tudo que está precisando ser tratado depois fazer com que essa pessoa tenha uma vida saudável, praticando atividade física, caso ela não pratique. Então, quer dizer, é um conjunto de coisas que devem ser, atitudes que devem ser tomadas pela família para ver se consegue, vamos dizer assim, equilibrar essa Exato. E mulher, ouvir, e individualizar, ótimo, ótimo, é isso aí. individualizar. Olha, o papo está maravilhoso. Deixa eu ver aqui que horas são agora, já são. 8h49. Meu Deus do céu, como passou rápido. Tem mais alguma coisa assim que a gente... Ah, lembrei. Existe pílula também, tem a pílula azul e tem pílula também para mulher? Não tem. Não tem. Existe uma pílula nos Estados Unidos que foi estudada e comprovadamente científica que melhora um pouco a libido, mas a gente não tem. Já se estudou até se daria para dar pílula azul para mulher, mas a gente não tem evidência científica. O que a gente faz para mulher com falta de libido é isso: a gente vai atrás do que está por trás, né? Muitas vezes é um relacionamento desgastado, pode ser uma questão hormonal, pode ser um remédio que está dando esse efeito colateral, pode ser uma depressão. Então, tem muita coisa que a gente tem que olhar. Eu só vou pensar em dar algum remédio para melhorar a libido da mulher depois de avaliar tudo isso. Né? Então, atividade física, depressão, remédio, hormônio, relacionamento, tá? E aí a gente pensa isso. Hoje tem cada vez mais se falado, Gorete, sobre dar testosterona para mulher.
né? Mas assim, eu não quero que a gente pense isso tem que ser uma regra. Isso é para casos específicos e depois de visto pelo menos essas 5 coisas: relacionamento, atividade física, saúde mental, remédio e tudo isso aí da parceria, dos hormônios. Então eu tenho que ver tudo isso. E mais aquilo que eu falei. Muitas vezes o desejo a gente pode resgatar trazendo excitação de volta para a mulher e ela conhecendo melhor o seu corpo. Então, eu acho que é por aí, né? Então, a testosterona pode ser indicada, mas ela vem depois. E também a mulher tem que se permitir, se abrir, né, para a vida, sair, passear, de repente, Exatamente. E de às vezes repente, sair com as amigas pode ser até mais prazeroso do que um sexo com um cara que às vezes ela nem mais gosta. Então é importante, né? e como você falou, a sexualidade não quer dizer só o sexo em si, né? São várias coisas juntas, né? Se permitir sair, conhecer, de repente desperta, né, um desejo por alguém, Exato. por que não, né? Exatamente. Aí no baile da terceira idade, ontem eu fui um baile que só era terceira idade. Eu aproveitei para comemorar o meu aniversário, que foi ótimo, dançamos muito sensualmente lá com os professores, mas saí de lá com vontade de ir para a vida, entendeu? É, Tão delicioso que é. A gente tem que se permitir, tem muita gente que não se permite, né? Às vezes exato. não experimenta outras coisas na vida. Doutor Milton, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou? Acho que a gente abordou grandes temas, Goretti, e de novo eu me coloco à disposição para a gente continuar, né, em outros canais, falar sempre sobre isso. Gostei muito da interação de todo mundo aqui no chat que participou, então esse é um convite para nossas reflexões e para a gente falar cada vez mais sobre isso. E agradeço o seu carinho, sua preparação e todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigada. Eu queria saber o seguinte: você mora em. Eu moro em São Paulo e o Admilson até está perguntando aqui, pode me seguir também. Eu estou aqui como Milton Crenite, Admilson. Quem tiver interesse pode me seguir. E eu moro aqui em São Paulo. Ó, tem uma pessoa perguntando quem quiser sentir orgasmo com massageador elétrico funciona? Eu acho que é isso a pergunta. Pode fazer testes, né? E é o que você falou. E acho que pode ser um bom tema para a gente finalizar. Vamos nos descobrir. Eu acho que vamos nos descobrir pode ser tão profundo e tão importante para a gente descobrir o que que a gente quer, o que que a gente quer desejar, quem a gente quer desejar, de que maneira a gente quer performar. Então, gente, vamos nos descobrir. Me diga uma coisa: o seu consultório é em São Paulo, então? Em São Paulo, ali na região do Alto da Lapa. Ah, no Alto da Lapa? Ah, tá. Trabalhei 15 anos na Lapa. Atendia lá um senhor no Alto da Lapa também. E o seu Instagram, por favor, você pode falar que tem pessoas aqui querendo saber. Meu, meu Instagram é Milton, M de Maria, N de navio no final, Milton Crenite, com 2 T's no final. Então lá, quem tiver interesse, eu faço alguns vídeos também, eu divulgo um pouquinho o meu trabalho e um pouquinho todas essas discussões que vão conectar longevidade, sexualidade, diversidade, aí outros temas que possam estar aí na crista da onda para a gente falar também. Entendi. Eu queria também já deixar um convite para futuramente a gente fazer outra live, se você aceitar. Perfeito, perfeito. Vamos marcar, né? Eu acho que a gente combina, né, uma outra temática sobre isso, a gente aprofunda, podemos aí trazer perguntas do público, né? Então acho que isso é muito legal. Gorete, muito, muito obrigado. Tá certo. A doutora Fabrícia, que está aqui, eu conheci ela ontem, por incrível que pareça, lá no evento que eu fui. Ela é uma médica de Minas que veio para cá para um congresso sobre longevidade saudável, uma coisa assim, aqui na Alameda Santos, que ela estava, e a gente se conheceu, já batemos um papo, eu convidei ela para assistir a live, ela topou, já está aqui assistindo, interagindo, isso é muito legal, né? Fazer Maravilha. conexões, né? Então, doutor Milton, eu quero te agradecer, eu queria que você falasse mais uma vez do seu livro, para quem se interessar. Boa. Então, quem tiver interesse, gente, para saber um pouquinho mais sobre a questão da sexualidade, eu e mais 3 colegas geriatras, a gente publicou um livro chamado A Velhice Como Ela É.
são subjetividades da sexualidade no envelhecimento. Então a gente trouxe aí de 15 a 19 histórias que são narrativas reais, casos reais que a gente atendeu, mudamos a identidade, mas que a ideia é trazer em diversas formas de apresentação a questão da sexualidade no envelhecimento. Tem o seu Instagram, que também tem bastante informação sobre envelhecimento saudável, e você falou que vai voltar a fazer também podcast, não é isso? Vou voltar. Quem tiver interesse lá no meu Instagram ou no Instagram do Vida Larga, né? A gente consegue. Admilson, ele tá na Amazon, eu só tenho que ver se eles entregam nos Estados Unidos. Mas é uma boa pergunta e eu acho que agradeço aí o seu interesse. Mas ele tá à venda na Amazon, sim. O meu era o único da Martins Fontes, só tinha um, já está reservado, aí nem adianta ir lá na Martins Fontes. É, Tem. a gente vai ter que fazer outra edição agora. Eu sou das antigas, eu gosto de ter o livro na minha mão, esse negócio de, pela internet, um livro e-book, né, que chama, É, o livro eu gosto de ler assim, passando, eu gosto do cheirinho do livro. eu também. Sou dessas também. Então tá, olha, muito obrigada. Foi muito legal te conhecer aqui pelo Instagram. Essa live foi maravilhosa. Eu acho que muita gente gostou do que você falou e eu agradeço você ter colaborado aqui com o Preparei 50 Mais e quem sabe a gente marca aí mais lives, tá bom? Maravilha. Um beijão para você, Gorete, para todas as pessoas que estão aqui com a gente e a gente vai se falando. Eu acho que essa é uma primeira de muitas conversas. Com certeza, eu quero agradecer a todos que vieram participar da live e desejar uma boa noite a todos. Estou agora saindo da live. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.